Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui mais uma quinta-feira para continuarmos falando sobre o Sermão da Montanha, sobre a ministração do Senhor Jesus que aconteceu no livro de Mateus. E hoje nós continuaremos mais um trechinho do Sermão da Montanha falando sobre um tema muito importante, que é a oração, que é muito falado inclusive em toda a Bíblia. E nós faremos a leitura do capítulo 6, dos versículos 5 a 15, que vão abordar esse tema com a gente. E a palavra do Senhor, ela diz exatamente assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aí o Senhor Jesus, ele nos ensina, a orar, dizendo exatamente assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui finaliza o versículo 15. Veja, de todas as reflexões, no Sermão da Montanha, sobre o Sermão da Montanha até aqui que nós tivemos, a gente pode perceber que o Senhor Jesus, ele sempre foi direto. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dos erros mais comuns em relação à oração que a gente comete é repetir a oração dominical, que também é muito conhecida como Pai Nosso, como se o poder da oração estivesse na repetição dessas palavras, ou exatamente assim, na repetição exata das palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Se fosse verdade, a gente também estaria errado, porque se a gente for parar para pensar, a oração originalmente ela não foi feita em português, não é verdade? E o Senhor Jesus, como nós lemos, inclusive ele alerta para a gente não usar de repetições. Porque a oração, ela é um momento de intimidade, ela é um momento de louvor, de adoração, de nos expressarmos diante do Senhor. Então, pensemos assim, se a gente fosse contar a alguém que é importante pra gente, que nós amamos muito, todo o nosso dia, como foi o nosso dia, dificilmente a gente usar as mesmas palavras para descrever todo dia, do mesmo jeito, todos os dias, não é verdade? Então, porque coisas diferentes acontecem nos nossos dias, nós nos sentimos diferentes e nós sentimos a necessidade de explicar em detalhes as coisas que acontecem. Então, o que seria diferente com o Senhor? Conversar com o Senhor, orar ao Senhor, abrir o nosso coração a Ele, não tem como ser feito utilizando palavras decoradas, usando aquelas mesmas palavras todos os dias. E esse era o intuito do Senhor Jesus ao nos ensinar a orar, para que a gente pudesse saber quais temas abordar como diretriz, assim como orientação. A oração do Senhor Jesus ela foi uma orientação. E aí, cada um desses versículos, se a gente for exercitar e detalhar nas nossas orações, a gente vai perceber que não tem como orar menos de 5 minutos ou fazer uma oração breve, mas antes e ainda a gente vai perceber que a gente vai ter muita coisa para falar. Por exemplo, veja só, no versículo 9 fala: Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui o Senhor Jesus ele nos ensina que a oração ela tem que ser dirigida ao Senhor que está nos céus, certo? Adorando, louvando Ele por quem Ele é, por ser santo, por ser exclusivo, por ser inconfundível, por ser Pai infinito, enfim. No versículo 10, venha o teu reino, porque é um desejo que a nossa sociedade de homens, com as suas leis e regras e mandamentos, ela se torne uma sociedade, na verdade, de Deus,
os valores dos céus, orando pelo sucesso do Evangelho. Né? Versículo ainda continuando, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Essa é uma petição e reconhecimento da soberania de Deus, da autoridade de Deus nas nossas vidas. Lá no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui a gente tem essa percepção, compreensão e a gente demonstra a nossa dependência de Deus. Veja, é um lugar para você se mostrar dependente como nós somos física, emocional, material e espiritualmente do Senhor. Né? E aqui a gente suplica pelo trabalho, pelo afeto, pelas bênçãos de Deus, para que a gente possa enfrentar toda a vida com todos os desafios que faz parte dela. Porque, de fato, sem o Senhor, a gente não consegue fazer absolutamente nada. E tudo que nós precisamos vem do Senhor. Ou seja, sem Ele, nada, jamais a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Até porque, sem o Senhor, que a gente estaria, não é verdade? E aí no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É muito importante que nas nossas orações nós tenhamos as confissões de pecado, nós nos arrependamos, né? E nós, compreendendo, nos desviemos deles, porque o Senhor, Ele nos ensina que apenas perdoando a gente pode ser perdoado. E esse é um lembrete que deve ser diário, porque nós não somos diferentes ou melhores do que os outros. A nós é devido também o arrependimento, porque a gente também peca. A gente tem que reconhecer essa necessidade que a gente tem de nos empenhar a perdoar o outro, negando o nosso orgulho, né? Negando o nosso eu. Então, o perdão, ele é parte muito importante da oração. O arrependimento também. Versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal e tentação existem. Mas, seguindo os mandamentos do Senhor, procurando abrigo no Senhor, confiando no Senhor, esse é o melhor caminho para resistir a todas as tentações, dificuldades e males que vierem. Assim como foi com Jesus, né? É uma petição, esse trecho, por socorro, por proteção e por direção. E aí, ainda no versículo 13, Jesus fala assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tu é a glória, né? As nossas orações, elas são ouvidas, elas são atendidas para a honra e louvor de Deus, não é nossa. Então, a glória do Senhor, ela é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades, quando Ele entra com provisão sobre as nossas necessidades. E aí o louvor e a gratidão ao Senhor serão de fato celebrados, fazendo com que o reino de Deus se amplie na terra. Então, assim, orar como se convinha naquela época era ou em grego ou em hebraico. E isso é muito interessante, mas não sabendo essas línguas, a palavra amém, que se traduz como será assim, ela ratifica, porque o significado dela é de firme, de verdadeiro. Então, nós reconhecemos a soberania, a autoridade e a grandeza de Deus. E aí aqui eu queria comentar, que a gente peça em oração tudo aquilo que nós desejamos com os nossos corações e mentes, com as nossas ideias, com as nossas palavras, não é a nossa vontade, a essencial a ser cumprida. É sempre o plano perfeito do Senhor que tem que estar em ação. E não existe nada melhor no mundo do que viver a vontade dele na nossa vida. Então, minha sugestão aqui nessa noite para você, se você ainda estiver aqui me assistindo, é essa. Nessa noite, ore. Não ora como quem lê um texto sem emoção. Ou quem repete, sabe, uma mensagem que já foi decorada há tanto tempo que as palavras já parecem que não tem nem mais sentido. Mas ora, conversando com o Senhor, com aquele alguém que vai te ouvir atentamente do princípio ao fim. E ele vai te auxiliar em tudo aquilo que você colocar diante dele em oração, porque ele não nega ajuda a quem pede, confiando nele. E eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você aqui nessa noite, e que se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, a gente volta comentando mais um pouco das instruções do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Deus abençoe.